Oi, gente linda! Tudo bom com vocês? Eu sou a Camila Vilas Boas e este é o meu canal. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estaremos falando sobre um profeta super famoso na época de Jesus. E estaremos falando sobre João Batista. João, aquele que batizou Jesus, aquele que andava no deserto. E nada de spoiler, assistam até o final. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo. Eu preciso de muitos inscritos para que esse canal ele cresça cada vez mais. Dê o seu joinha e ative o sininho para receber as notificações dos vídeos novos no canal. Porque toda semana nós temos vídeos novinhos saindo do forno, quentinho, para você assistir e acompanhar aqui os programas do canal. Falarmos de João Batista, a gente vai voltar no tempo do profeta Malaquias. Voltamos 400 anos e o profeta Malaquias, ele profetizou que viria um profeta. E esse profeta, ele converteria o coração dos pais nos filhos e nos filhos dos pais. Ele estava profetizando João Batista. Então houve 400 anos onde não houve profeta na terra. Não existia mais, então as pessoas nem estavam vendo mais os milagres, os sinais de Deus. Foi um tempo de silêncio, até a vinda de João Batista. Só que a vinda dele também foi muito especial, porque ele era filho de um sacerdote. O sacerdote era uma pessoa que trabalhava no templo, que cuidava do templo, era uma pessoa separada por Deus. E a sua mãe era chamada Isabel. E ele já tinha uma certa idade avançada e não tinha nenhum filho, porque Isabel era estéril. Então, por causa de um sorteio, Zacarias ele foi sorteado para ir oferecer incenso no templo. Isso foi algo muito privilegiado, porque por mais que ele fosse sacerdote, não era todo mundo que ia até aquele local. Não era todo mundo que ia oferecer incenso. Demandava um sorteio, como era muita gente, houve sacerdote que nunca nem sequer pisou naquele lugar. Então assim, viveram, trabalharam e nem tiveram esse privilégio como o sacerdote Zacarias teve. Então ele estava lá oferecendo incenso no altar do Senhor e aí apareceu o anjo Gabriel até ele e falou assim: Zacarias, eu ouvi a tua oração e você terá um filho e colocará o nome dele de João. Zacarias ele fez assim: oi, eu? Tipo, assim, eu sou meio velho assim pra ser pai. Então, como Zacarias, ele duvidou, de certa maneira, daquilo que Gabriel tinha anunciado, ele ficou mudo e ele parou de falar e não falou mais nada, ele ficou mudo, ninguém conseguia tirar mais uma palavra da boca dele. Só que aí vem a grande questão, o que ele estava orando e falando com Deus enquanto ele estava lá oferecendo o incenso? Será que ele estava realmente pedindo um filho, embora ele nem acreditou porque ele tinha uma idade avançada? Ou será que ele estava pedindo o Messias, que o povo tanto pedia o Messias para poder livrar ele de toda aquela situação? Será que ele estava clamando por redenção de Israel? Porque o filho dele fez parte de todo esse processo de redenção de Israel. Ele foi aquele que preparou o caminho para o Salvador. Então aí vai uma pergunta que não vai ter resposta, mas deixa aí a pulguinha atrás da orelha para vocês pensarem um pouco na história de João Batista. Então, quando Zacarias ele terminou o serviço dele no templo, ele foi para casa dele. Isabel ficou grávida e Zacarias, nem um pio. Como a mulher dele já tinha uma certa idade, ela assim ficou grávida, mas na dela, não contou pra ninguém, ficou lá quietinha na casa dela. Até que apareceu uma parente dela na sua casa. E vamos ver se vocês sabem quem é? Maria, a mãe de Jesus. Maria, a mãe de Jesus, era parente de Isabel. E quando Jesus foi anunciado a Maria, o anjo falou que a parente dela, Isabel, estava grávida, para ela ir até a casa dela. Então Maria chegou lá. Só que Isabel estava grávida assim de uns 5 meses. Quando Isabel viu Maria, o bebê que estava dentro da barriga dela começou a mexer. A mexer. E aí Isabel começou a profetizar. Falou assim para Maria: Maria, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Porque ela sabia que Maria estava carregando o Messias. E o filho dela que abriria todo esse caminho para o Messias. Então, nossa, foi algo incrível. Pensa naquela sensação daquela mulher grávida já com idade avançada, reconhecendo que Maria estava carregando o nosso Salvador. Às vezes a Maria nem tinha falado nada ainda, nem deu tempo, e João Batista lá dentro da barriga, ele já reconhecia o poder de Jesus Cristo. Então João Batista ele nasceu.
Ele nasceu separado, era assim um voto de Nazireu, uma coisa assim bem complexa, mas ele foi separado por Deus, então ele não podia beber vinho, ele era uma pessoa totalmente dedicada a Deus. E ele cresceu. Só que a palavra de Deus fala que João Batista, ele cresceu no deserto. E aí até uma outra questão, assim, muito a se pensar. Porque como ele era filho de sacerdote, por que ele cresceu no deserto e não aos pés do templo? Acredita-se até mesmo que os pais dele faleceram quando ele ainda era muito novo. E ele cresceu até mesmo sem os seus pais lá no deserto. Então passou-se o tempo onde ele iniciou todo o seu trabalho, todo o seu ministério lá no deserto. Ele era uma pessoa muito estilosa. Ele usava roupa de pele de camelo, cinto de couro na cintura, comia mel silvestre e gafanhoto, um típico profeta do deserto. Então João Batista, ele iniciou o ministério dele e até a palavra de Deus fala que em Isaías 40, do 3 ao 5, fala que ele era assim, a voz que clama no deserto, que preparava o caminho do Senhor. Então ele veio para realmente preparar o caminho de Jesus Cristo. Então ele estava lá no deserto e ele batizava as pessoas. Ele ensinava, ele exortava, ele falava qual que era o caminho do arrependimento, que as pessoas tinham que mudar suas atitudes, elas tinham que se arrepender e que viria alguém depois dele que batizaria com o Espírito Santo de Deus, que ele estava batizando com água para a remissão dos pecados, mas que viria alguém que batizaria com o Espírito Santo de Deus, que seria o Messias, porque ele não era o Messias, mas ele estava preparando o caminho para o Senhor Jesus. E ele tinha muitos discípulos e muitos seguidores. Ele era conhecido assim em todas as partes, João Batista. Ele era aquela pessoa sem papo na língua. Então ele era assim, toma lá da cá. Se você falava alguma coisa pra ele, ele ia lá e respondia com tudo. Até vinham às vezes os fariseus, chegavam lá perto dele e ele olhava assim pros fariseus e dizia com toda a autoridade de Deus: raça de víboras, vocês têm que mudar a atitude do coração de vocês. Vocês têm que dar fruto de arrependimento. Vocês têm que dar fruto de que realmente entendem a palavra de Deus e que seguem a verdade. Sabe aquelas pessoas que faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço? Fala da Bíblia de capa a capa, mas não dá bons exemplos, mas não reflete Jesus Cristo em suas vidas? E era isso que o João Batista, ele denunciava. E ele falava, raça de víbora. Ou seja, se você tá agindo dessa maneira meio hipócrita, cuidado, que João Batista também poderia te chamar de raça de víbora. Deus me livre de ser chamada desse jeito. Então é bom a gente tomar cuidado com as nossas atitudes. Então as pessoas chegavam muito nele para fazer perguntas e para falar assim, agora, o que eu posso fazer? E as pessoas chegavam nele e até perguntavam, o que nós devemos fazer depois de termos sido perdoados? Qual que é o caminho de arrependimento? O que a gente tem que fazer? Porque às vezes parece assim que as respostas são bem óbvias. Mas não é para todo mundo tão óbvia. Às vezes cada um entende de um jeito e as pessoas precisam que realmente você diga o caminho. E João Batista, ele falava o caminho. Ele falava assim, olha, se você tem 2 túnicas, fica com uma e dá outra para quem não tem. Se você tem comida, faça da mesma maneira, divida com quem não tem. Então ele até ensinava muitos princípios que Jesus mas na frente falava igualzinho, pra você repartir o que você tem. Porque não adianta nada, né, você ter um monte de coisa dentro da sua casa, um monte de roupa dentro do guarda-roupa, um monte de comida na despensa, vem das pessoas que precisam e você nem aí, né? Isso não é evangelho. E aí vinham os publicanos também. João Batista, o que a gente faz? Como que a gente pode, né, mudar, ter um caminho de arrependimento? E os publicanos eram assim cobradores de impostos. Eram as pessoas corruptas da época. E aí João Batista, ele falava, cobre só o que é de direito. O que não é de direito, não cobre, não pegue nada além do que a pessoa tem que dar. Não fique extorquindo ninguém. E aí os publicanos aprendiam, eram batizados, se arrependiam de seus pecados e mudavam de vida, mudavam os seus caminhos. E também chegava nele até os soldados e falavam assim, João Batista, o que a gente pode fazer? Qual que é o caminho de arrependimento para as nossas vidas? E João Batista falava, olha, é muito simples, contente-se com o salário que você tem, você não precisa agir de uma maneira corrupta, pegar aquilo que não te pertence, não faça falsos testemunhos, não acuse ninguém devidamente, e assim ele ensinando como as pessoas deviam se portar, até mesmo para encontrarem esse caminho de arrependimento. E o caminho de arrependimento, né, que é algo que estou enfatizando bastante porque era um propósito na vida de João Batista, chama até mesmo metanoia, que é uma mudança de mente. Então, se eu praticava tais atos e eu vi que aquilo é errado,
Eu tenho que mudar a minha mente para ter a mente de Cristo e viver de uma maneira diferente. Que até mesmo isso que é conversão, é mudar o caminho que você está seguindo. Você descobriu que o que você fazia é algo errado, não é algo que, assim, agrada a Deus, não é algo até mesmo eticamente correto, não é algo que está dentro dos princípios da Bíblia, não é algo que é a vontade de Deus. Muito pelo contrário, às vezes você está fazendo a vontade do diabo e não a vontade de Deus, então você muda a direção e faz tudo novo e diferente. E nunca é tarde para você buscar esse caminho de arrependimento. E as pessoas falavam assim: João Batista, é você o Messias? Porque os judeus, eles estavam assim com aquela sede, com aquela necessidade de precisamos de um Messias tão forte, que aí eles começaram a falar: João Batista, é você o Messias? Ele falava: não sou eu o Messias, eu sou aquilo que as profecias falaram, eu sou a voz do que clama no deserto, eu sou aquele que está preparando o caminho. Vai vir alguém depois de mim, a qual eu não sou digno de desamarrar as sandálias de seus pés. E adivinha quem aparece lá? Jesus Cristo. Jesus Cristo aparece lá no deserto para ser batizado. E aí João olha assim e fala: oi? Como assim? Eu te batizar, Jesus? Por favor, você que me batize. Quem sou eu para te batizar? E Jesus fala assim: não, você vai me batizar porque eu preciso ensinar isso às pessoas. Eu preciso que a palavra de Deus ela se cumpra na minha vida. Porque Jesus ele não tinha pecado. Como que a gente se batiza para arrependimento dos nossos pecados, para mudar de vida, se Jesus ele não cometeu pecado nenhum em sua vida? E os dois tinham cerca de 30 anos, que foi quando começou o ministério, tanto de João Batista quanto de Jesus Cristo. Então, João Batista ele cumpriu aquilo que Jesus Cristo tinha falado. E ele foi e batizou Jesus Cristo. Imagina, né? João Batista devia estar assim, né? Meu Deus do céu, o Filho de Deus e eu batizando. Quando Jesus ele entrou nas águas e ele saiu, o céu se abriu e desceu em uma forma de pomba o Espírito Santo e pousou sobre Jesus Cristo. E do céu veio uma voz muito forte que falou assim: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Nossa! Imagina Deus falar isso de você. Será que Deus pode falar isso de mim? Será que Deus pode falar isso de você? Esse é meu Filho amado em quem me comprazo? Porque todos nós somos filhos de Deus. E nós temos assim que dar essa alegria para Deus. Ele olhar pra gente e falar assim: nossa, que alegria que eu tenho deste meu filho que age dessa maneira. Só que quando Jesus ele se batizou, ele não estava falando de qualquer um, tipo, que nem você, sabe? Ele estava falando do próprio Filho de Deus. Deus mesmo, Deus em pessoa. Então ele falou e todo mundo ouviu. E João Batista, ele começou a anunciar Jesus Cristo. Ele falava assim: gente, esse daqui é aquele que vem batizar com o Espírito. Esse é aquele que eu anunciei. Este é aquele que eu estou abrindo o caminho. E muitos deixaram de ser discípulos de João Batista para serem discípulos de Jesus Cristo, porque reconheceram Jesus Cristo como Messias. E assim até mesmo iniciou o ministério de Jesus Cristo. Jesus Cristo ele só iniciou seu ministério depois do seu próprio batismo realizado por João Batista. E para finalizar o vídeo de hoje, separei um versículo que está em 1 João 1,9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecados, fazemos dele um mentiroso e sua palavra não está em nós. Então, se nós confessarmos os nossos pecados a Jesus Cristo, agora que você está vendo esse vídeo, você quiser ter uma conversão, é só você aceitar Jesus Cristo no seu coração e mudar a sua mente, e voltar a sua mente para a palavra de Deus e ter uma real conversão, uma mudança de atitudes, assim como tiveram lá os soldados, como tiveram os publicanos, como tiveram todos aqueles que se encontraram com João Batista. João Batista ensinou o caminho de arrependimento. Então, para esse vídeo não ficar tão comprido assim, eu separei em duas partes. Se você está com muita vontade de assistir a continuação dele, espere só mais uma semana, que sábado que vem ele estará ao ar a segunda parte de João Batista. Então não percam, hein? Um beijo, ó, e fui!